Porque nós temos... o Gil. Eu não falei meu nome no começo? Não, desculpe. O Gil, geralmente eu falo no começo, eu esqueci. Gil de Paula, tá bom? Desculpe. Peço o nome de vocês e não falo o meu. Tá certo. Porque nós temos medos do espírito, né? Muitas vezes por influências culturais, crenças religiosas e experiências pessoais. Nas influências culturais, temos a televisão, temos os filmes, temos os livros, que nos apresentam os espíritos como fantasmas assustadores, né? Geralmente vêm de locais horrorosos, em busca de prejudicar alguém, em busca de vingança. Geralmente essa é a temática dos filmes. Logicamente isso não se dá com os filmes espíritas, que já abordam também outras questões. No caso dos livros também acontece isso. Geralmente quando se tem um livro de terror, um livro de suspense, um filme de suspense, um programa de suspense, eles nos são apresentados dessa forma, de uma forma não um pouco muito agradável. Tem os livros, inclusive tem um escritor que eu gosto muito, chamado Stephen King, não sei se vocês conhecem. Então, que muitos dos livros dele se transformaram em filmes. O Iluminado é muito bom. O Iluminado, Carol é Estranha, tem... são tantos livros, agora não fugiu nenhuma, mas tem vários livros, depois eu lembro os nomes. E muitos deles se transformaram em filmes, né? E a temática deles é uma temática de suspense, mas que às vezes traz também esse conteúdo dos fantasmas. E geralmente não se vê fantasmas, espíritos bons, né? Os espíritos estão ali para fazer alguma maldade, fazer alguma coisa ruim com a família, com uma determinada pessoa. Os filmes, nós temos aí 2 filmes que eu considero bastante, 3 filmes que eu considero bastante icônicos, que eu não sei se vocês chegaram a assistir. É O Exorcista, foi um filme que passou quando eu ainda era rapaz, né? Que é um filme de traz uma violência muito grande, traz uma garota que ela é possuída por um espírito, né? E que as coisas horrorosas que acontecem durante o filme são muito fortes, são muito impactantes. Mesma coisa no filme Poltergeist e no filme aquele do boneco Chuck, onde o boneco é possuído por uma entidade. Logicamente, no Poltergeist, os fantasmas, os fenômenos paranormais surgem pela televisão. Logicamente, isso aí é um exercício de muita fantasia dos autores e dos escritores, porque aqui ninguém vai esperar que um boneco, que um espírito consiga animar um boneco ou sair de uma televisão dessa forma como eles apresentam nesses filmes. As experiências pessoais e as histórias. Esses relatos das experiências paranormais, geralmente nós temos acompanhado. E às vezes, nós aqui mesmo presentes, já fomos objeto dessas experiências. Às vezes, você está na sua casa, você escuta um determinado barulho, uma determinada batida, um determinado assovio, uma palavra que aparece do nada, às vezes até uma risada, um objeto que se move. E a tendência nossa é achar que aquilo ali já é algo de ruim, é um espírito ruim querendo nos tentar. Mas muitas vezes é simplesmente um espírito amigo, um espírito de um parente que quer se comunicar com a gente, que quer nos falar, que quer dizer para nós que ele está presente, ele está nos acompanhando. Muitas vezes, realmente, podem ser espíritos zombeteiros, espíritos brincalhões, que diante do nosso susto, com aquelas batidas, com alguma coisa caindo dentro de casa, quer nos assustar. Também pode acontecer que espíritos maus queiram nos acessar de alguma maneira, mas geralmente os espíritos que nos querem fazer mal atuam pelos nossos pensamentos, atuam trabalhando na nossa mente. Esses espíritos
zombeteiros, eles realmente se comprazem, né, de brincar com a gente, de fazer essas brincadeiras com a gente. Existe, por exemplo, nesse caso dessas pancadas que a gente escuta dentro de casa, né, esses barulhos. Qual é a forma, de repente, de nós até perdermos o medo, até de nos educarmos? É fazendo, de nos precavermos, é fazendo o Evangelho em casa. É uma forma de você fazer isso, né? Então você pega o Novo Testamento, ou mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Faz a leitura de algum trecho do Evangelho, coloca, logicamente, um copo com água, copos com água, coloca uma taça com água, faz uma prece para poder fluidificar aquela água, e se tiver com outra pessoa, leia o trecho em voz alta e discuta com aquela outra pessoa sobre aquele trecho que você está lendo. Se estiver algum espírito menos esclarecido do nosso lado, servirá de aprendizado para ele, servirá de referência tanto para ele quanto para nós. Porque ao discutirmos esse trecho do Evangelho, nós já estaremos aprendendo algo sobre o Cristo, sobre a palavra de Jesus. Porque os espíritos geralmente eles se apresentam à noite. O perispírito nosso é formado por uma matéria etérea, ou seja, uma matéria semi-densa, uma matéria transparente, que de certa maneira tem sua luz. Como ele é formado esse perispírito, que é o que envolve o espírito, é formado dessa matéria, diante da luz, diante do sol, ou mesmo de uma luz artificial, ele não se mostra nitidamente. Então, por isso, os relatos que nós temos de vermos espíritos à noite é muito maior. Porque com a escuridão é possível que essas entidades que querem se apresentar para nós apareçam, se mostrem. Uma outra coisa também que nós temos e que se servem os espíritos, né? Os médios fornecem aos espíritos uma substância, uma matéria chamada ectoplasma, que permite que esses espíritos se apareçam, façam suas aparições e até objetos, até a aparição de objetos. O ectoplasma é uma matéria doada, é uma substância doada pelos médios e que fazem essa permissão aos espíritos para que eles possam aparecer ou que eles possam fazer que objetos também apareçam, né? O medo do desconhecido. O medo do desconhecido é uma das coisas que mais pode causar esse medo dos espíritos. Vejamos que na antiguidade, nos tempos remotos, nós tínhamos medos. Então, suponhamos que nos tempos antigos, né, na era medieval, na antiguidade, as pessoas não sabiam, por exemplo, o que era um raio, o que era um trovão. Muitas vezes eles podiam imaginar que o trovão era o som, a voz de um Deus enfurecido, de uma entidade enfurecida. O raio poderia ser desferido por uma entidade, por uma divindade, por raiva. E quando esse raio atingia as florestas, queimava as florestas, atingia pessoas, os levando à morte, eles tinham isso como sendo algo que não fosse natural, porque eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. O que pode ocorrer ainda hoje com as tribos indígenas que estão no Amazonas, isoladas, ou em outros países, em outras partes do mundo. Então, o não conhecimento, a ignorância, nos faz imaginar
Muitas vezes, quando faltava, por exemplo, não chovia, a agricultura não se desenvolvia, não conseguia se fazer a colheita, as pessoas achavam que tinham que agradar os deuses até com sacrifícios de animais e sacrifícios humanos. Isso faz parte do quê? Da ignorância nossa, da ignorância daquele momento. E até hoje nós não temos certas ignorâncias, tem certas coisas que nós não conhecemos. Então, até hoje, até pouco tempo, tem gente que duvida, por exemplo, que exista vida em outros planetas. Se você falar isso para eles, eles vão achar que isso é uma aberração. Apesar de termos aí bilhões de sistemas solares só na nossa galáxia, eles acham isso uma aberração. Temos trilhões de galáxias, eles podem pensar isso, ver isso uma aberração. Na questão 76 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade: quem são os espíritos? Os espíritos respondem: os espíritos são seres inteligentes da criação que povoam todos os mundos, ou seja, povoam o nosso planeta, povoam o nosso sistema solar, povoam os satélites, povoam a nossa galáxia e o nosso universo. Então é mais um motivo para nós não termos medo, porque estamos cercados totalmente pelos espíritos. Logicamente que nós não temos a faculdade de vê-los, mas estamos cercados por eles no nosso dia a dia. Vou ler aqui um trechinho do Livro dos Espíritos para vocês. Embora invisível para nós em seu estado normal, o perispírito não deixa de ser matéria etérea. Em certos casos, o espírito pode fazer sofrer uma espécie de modificação molecular que o torna visível e mesmo tangível. É assim que se produzem as aparições. Então, existe uma modificação molecular que os tornam visíveis aos nossos olhos, já que os nossos sentidos não nos permitem vê-los, mas eles se modificam, criam uma nova densidade, na sua matéria perispiritual, e nós conseguimos enxergá-los. É com o auxílio do seu perispírito que o espírito age sobre o seu corpo material e ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta. Por que os espíritos se manifestam? Eles se manifestam para mostrar que existe outra vida. Eles se manifestam para nos dar esperança, para dizermos: olha, não se preocupem, a vida não acaba aí ou aqui, a vida é muito mais, a vida é eterna. Nós estamos aqui, nós somos testemunhas desse acontecimento. Os espíritos também se manifestam para nos trazer esperança, para nos informarem, para ajudar o nosso crescimento material e no nosso crescimento espiritual. Eles se manifestam para nos ajudar a desenvolver essa nossa moralidade, se manifestam para ajudar no desenvolvimento da ciência, da física, da química, das artes. Então, a intenção dos espíritos, pelo menos dos espíritos mais esclarecidos, é nos ajudarem em nosso progresso, tanto espiritual, moral, como material. As manifestações espirituais, elas não são coisas recentes, nem coisas somente da época de Kardec. Elas vêm bem antes disso. Nos tempos antigos, antes de Moisés, já aconteciam essas manifestações espirituais. Moisés, inclusive, e o Cristo falaram sobre manifestações. Tem passagem nos livros deles que falam sobre essas manifestações espirituais. Moisés, inclusive, proibiu, numa das suas leis, ao povo hebreu que fizesse contato com os mortos. Se Moisés proibiu que esse contato
mortos fosse feito, é porque ele ocorria. E ocorria, inclusive, de uma forma banalizada. É como se fosse assim, né? Eu estou aqui hoje, aí eu acesso a um espírito e pergunto a ele: olha, eu vou ficar rico nessa vida? Aí o espírito fala: sim, daqui a 2 anos você vai ficar rico. Aí eu falo: caramba, já que eu vou ficar rico, não preciso mais me preocupar com nada, vou deixar de trabalhar, vou levar a vida no oba-oba daqui para frente. Ou será que aquela namorada que eu tive vai voltar para mim? Ou até mesmo pedir que os espíritos atuem dessa forma, os ajudando, né, a resolver seus problemas financeiros, amorosos, materiais. Então a coisa realmente estava banalizada. Esse contato do povo hebreu, inclusive, né, talvez tenha sido mais, que cresceu mais, justamente porque eles vinham de uma escravidão com o povo egípcio, que tinha essa cultura dos mortos. Provavelmente isso acendeu mais essa chama desse contato desse povo com os mortos, e banalizou muito isso. Eram adivinhações, eram pedidos estapafúrdios. Então, Moisés viu nisso um mal. E, logicamente, que a espiritualidade superior, ela não vai querer se preocupar ou atender a esses pedidos de só menos importância. Ela vai querer atender a pedidos realmente que tenham algum valor. Algum pedido que seja para o crescimento individual, para ajudar uma outra pessoa. A espiritualidade não vai se preocupar se nós vamos ganhar na loteria ou não, né? Não vai se preocupar se nós queremos saber o que vai acontecer com um filho nosso, por exemplo. Eles não se preocupam com isso. Eles podem nos ajudar nesses pontos, mas não a preocupação que eles têm com isso. A má influência espiritual, ela geralmente, eu acho que até praticamente em 90% ou mais dos casos, ela é causada por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelos nossos procedimentos. A gente atrai aquilo que nos é afim. Então, se temos bons pensamentos positivos, pensamentos de qualidade, vamos atrair os iguais. Eu sempre costumo dizer que o igual atrai o igual. Não são, às vezes eu ouvi falar alguma coisa que os diferentes se atraem. Para mim isso é uma balela. Vocês podem ver o seguinte, que geralmente o jogador, ele vai ter amigos jogadores. O policial tem amigo policial. O médico tem amigo que é médico. O homem ou a mulher que casa de boa índole, que casa com uma pessoa de má índole, dificilmente vai conseguir conviver com aquela pessoa. Porque a atitude daquela pessoa vai ofender os seus princípios. Então, os iguais é que realmente se atraem. Então, os nossos pensamentos corretos, os nossos bons pensamentos, é que vão atrair os espíritos mais evoluídos. Se pensarmos com inveja, com soberba, com egoísmo, vamos abrir porta para os espíritos que gostam disso, que são desse jeito. Antes de Kardec, em Nova York, antes de Kardec codificar o Espiritismo, as irmãs Fox, inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, acho que já ouviram falar, porque é um caso muito comentado, já tinham sido assediadas pelos espíritos. E elas, né, essas comunicações foi objeto de muito estudo, inclusive de várias personalidades, tanto dos Estados Unidos, quanto da Inglaterra, da França, e todos eles estudaram esses fenômenos relatados por elas, que foram em loco verificar o que acontecia, chegaram à conclusão de que era verdadeiro, que as aparições dos fenômenos ocorridos realmente haviam acontecido. Inclusive, elas foram processadas, foram julgamento, e diante das
provas apresentadas, o juiz acabou por decidir, como não tinha uma outra explicação para o que estava ocorrendo com elas, que realmente era verdadeiro o que elas passaram, né? Os fenômenos que aconteceram com elas. E alguém, né, de repente, teve uma ideia, porque eles comunicavam com batidas, e alguém teve uma ideia de codificar essas batidas de acordo com o alfabeto. Eu não sei bem como é que se deu essa codificação, mas provavelmente uma batida significava uma letra, ou não sei, alguma coisa desse tipo, 2 batidas isso, 3 batidas aquilo, né? Acredito que tenha sido assim. Então, todos os relatos da existência dos espíritos, do contato dos espíritos conosco, são coisas bem antigas que fazem parte da história de todos os povos. Dos egípcios, dos indianos, dos judeus, dos povos mais antigos, todos eles já tinham esses contatos. O Divaldo Franco, ele disse uma vez que ele, quando ele estava com a sua mediunidade bastante aflorada, ele não sabia nem dizer quem era encarnado e nem quem era desencarnado. Ele fazia uma confusão nada. Às vezes ele achava que estava conversando com o encarnado e estava conversando com o desencarnado. Mesmo relato, os relatos de Chico Xavier. Né? Minha irmã também, minha irmã. Sua irmã? Ela falava assim também, que ela confundia às vezes. Confundia. Era tão real assim que uma vez ela foi em Minas, assim que essa que nasceu, que ela batizou ela, aí ela chegou lá na casa lá do meu ex-marido, e aí tinha um homem na porta, ela, bom dia, com licença, entendeu? E era o pai dele, que já tinha falecido há muito tempo, que ela falou assim, ai, que coisa estranha, chamada de Nani, que coisa estranha, tinha um homem ali na porta, e eu cumprimentei ele assim, sabe, como que é sua pessoa mesmo. Aí ela, ele parecia com o dela, que era meu marido. Aí eu peguei o álbum lá de fotografia e falei, deixa eu te mostrar a foto dele, para ver se é esse que você viu. Quando ela viu a foto, era ele. Bateu o olho e reconheceu, né? O pai dele, que já falido há muito tempo, estava lá na casa. E ela falou que podia ter licença, que ele estava se segurando assim na porta. Sabe que você fica na porta assim? Ela, bom dia, com licença, deixa eu passar. Ele passou. E aí ela viu demais. Mas a gente tem uns relatos sobre isso também, que a pessoa não sabe, não confunde. Tem, não sei se vocês assistiram o filme do Divaldo Franco. Então, não assistiu, né? Numa das últimas cenas, se eu não me engano, na última cena, em que, porque eles fazem. Então, mano, acho que se eu não me engano, quase na cena final, eles pegam às vezes partes do presente, né? E partes do passado. Aí tem aquela parte que a família do Divaldo chega para ele, já desencarnada, e diz para ele assim, meu filho, o pai fala para ele, meu filho, você tinha razão, nós continuamos vivos. Aí a mãe dele fala para ele, aí ele está se preparando para dar uma palestra nesse momento. Aí a mãe dele fala para ele, vá lá, meu filho, diga a eles que a morte não existe, que a vida continua, né? Então foi um bom filme do Divaldo, se vocês puderem assistir. Como é que chama? Só Divaldo? Divaldo, o Mensageiro da Paz, se eu não me engano. Não é Divaldo, o Mensageiro da Paz? Eu acho que é o Mensageiro da Paz, né? Acho que é o Mensageiro da Paz, se eu não me Ele engano. passou ano passado, né? Foi. Em agosto. Bom filme. Conta a história dele, ele na redação, vendo os espíritos chegando lá sem saber que era espírito. É muito bom, muito bom. Igual o filme de Chico Xavier. Uma das provas que existe no mundo espiritual. A psicografia de Chico Xavier. Né? O nível de informações que ele traz sobre a vida de outras pessoas, né? Sobre o conhecimento, né? Do filho. O filho mostra que realmente aquele filho contando passagens da vida, mostrando, falando, trazendo informações, é muito grande. Eu acho que a bibliografia do Chico Xavier que mais mostra isso são os 14 livros de André Luiz. São
você descobre tudo. Pelo menos eu gosto. Sim, não, eu adoro os romances eu adoro os romances psicografados por Chico Xavier. Também. Os romances e os livros também. Depois, né? Ave Cristo, Não, Ave Cristo, há 2000 anos, Paulo Estevam, 50 anos depois, Renúncia. São todos livros belíssimos. São livros belíssimos mesmo. Inclusive, na última vez que eu estive aqui, até comentei um pouco sobre o livro Renúncia, que nós estávamos falando. Não sei se tinha alguém aqui a última vez que eu falei sobre os mundos espirituais. Você estava aqui? Não. Tá, então eu até comentei sobre que Alcione, ela está no mundo espiritual na hora que ela acaba de receber, né? Quando o esposo dela, me fugiu o nome agora, volta a encarnar, ela vai para o mundo espiritual pedir para reencarnar, para cuidar da próxima reencarnação dele, para poder ajudar na próxima reencarnação, porque Alcione já é um espírito mais avançado, já é um espírito mais gentilíssimo. E lá nesse mundo se descreve que tem seres alados, que tem 2 sóis, né? Então é uma coisa assim espetacular. É outro livro muito bom de ser lido. Quem não leu, se puder, leia, que vai adorar a leitura, vai adorar o que está escrito, né? Paulo Estevam, muito bom, bom demais. Inclusive, o próprio Chico Xavier disse que o livro que ele mais gostou, ele escreveu mais de 500 livros, né? 400 foram lançados em vida, os outros depois. Ele diz que o livro que ele mais gostou é Paulo Estevam. É um livro também, né? Aquela história de Estevão, porque eu sou encantado, né? Porque é o primeiro mártir do cristianismo, e a própria história do Paulo, né? Depois da redenção, depois da transformação dele, são coisas assim, sabe, que fazem muito bem ao coração você conhecer, você ler. Livros bons também, do Dr. Inácio Pereira, já leu? Qual? Inácio Pereira? Não li. Ele foi diretor do Sanatório Espírita de Uberaba. Inácio Ferreira. Inácio Pereira, é o espírito. Ele psicografa. Quem psicografa ele é o Bocelli. Não me lembro exatamente. Eu vou buscar conhecer, que eu não conheço. Ele é o espírito. Sim. Acho que o Bocelli é o. Não é o Bocelli, não, é o de Uberaba, não. Que é o. Psicografia. Eu vou me informar sobre ele, vou buscá-lo para ver os livros dele, para ler algum livro dele. Há alguns anos, uma questão assim de 20, já tem mais de 20 anos, eu morava, eu já estou 22 anos morando nessa casa atual, eu morava numa casa que todos os dias eu comecei a escutar assobios. Escutava assovio. Aí eu perguntei para minha esposa se ela não escutava os assobios. Ela falou, não, eu não escuto os assobios. Eu falei, mas todo dia, quando nós entramos no quarto, os assobios começam. Aí ela falou que não. Aí eu falei, então você procura prestar atenção. Daqui a pouco ela também começou a escutar os mesmos assobios. Aí nós fizemos a prece, as nossas orações, né? Pedimos. Não sabíamos a intenção, provavelmente, da entidade que estava fazendo aquilo, para que nos deixasse, e assim ocorreu. Mas porque começou a ficar uma coisa muito perturbadora. Era um assovio meio estranho, todos os dias estava aquele assovio. E assoviava. Sabe, parecia que saía do teto. A impressão que você tinha que estava saindo do teto. Graças a Deus, isso, assim, a gente não sabe realmente qual é a intenção, né? Se era apenas de se comunicar, alguém queria se comunicar com a gente, se de repente a gente poderia ter modificado aqueles assovios, né? Falado, olha, se você é um espírito amigo, um parente, assovie 2 vezes, você talvez fosse possível, mas como nós não tentamos, não sei dizer se realmente seria possível isso. Fato estranho que acontece quase todos os dias. Tem uma parada essa semana, né? Quando a gente está deitado, já prestes a dormir, parece que alguém abre a porta do quarto
melhorou, né? Não foi às vezes, é um espírito brincalhão. Está querendo só assustar vocês. Não, comecei a ver isso, vai estudar sobre isso aí, sobre quem tem medo de espírito? Sim. Por exemplo, eles dão ajuda a gente a entender melhor. O conhecimento, né, o estudo, você lê um livro, assiste uma palestra, isso faz você perder o medo. Para quem tem medo, faz com que a pessoa perca esse medo. Porque ela vai começando a entender que não é nada demais. Eu tinha muito medo. Hoje não tem muita coisa, mas hoje eu não consigo não. Uma vez na minha frente de beleza. Mas por que você perdeu esse medo? Porque você começou a conhecer, né, sobre isso. Eu estou falando, a falta de conhecimento é que nos traz essas paluras, né, esses medos bobos que a gente tem. Já está perguntado desde criança, né? De história. E vendo também, depois que na nossa família também tinha alguns eventos assim, sobrenaturais. Minha mãe não deixava a gente ver, mas eu tinha uma tia que, segundo quem via, ela não podia ver, que tinha criança, assim, subia na parede de costas, uma coisa horrorosa. Aí juntava gente demais para ficar. Porque dá uma mais curiosidade, né? A gente nunca viu que tinha um pequeno, mas sempre. E essa história é o seguinte, mas sabe que conta um ponto, né? Então, geralmente, se a pessoa conta uma história de uma aparição, ela vai aumentar, vai carregar nas tintas, né? Para fazer mais. Você vai ver, você realmente não tem assim. Sim, eu já. Os filmes de terror também, que antes a gente assistia muito, né? Então, você traz essa questão do espiritismo, muito assim. Sim, né? E aí acaba deixando a gente pequeno, crescendo com essa visão. Essa visão, né, que é uma coisa de assombração, que é uma coisa ruim, que é uma coisa para fazer o mal. Só se pensa, né? Essa cultura popular transmite muito isso. Nos faz pensar muito sobre isso. Eu lembro que quando eu era pequena, a minha irmã gostava muito de filmes de terror. Então, ela assistia aquela. Era filmes mesmo de terror, exorcistas, né? E eu sempre, quando a gente fala nessa questão, me lembro para essa lembrança agora, porque eu chegava a ver, mas a minha mãe não deixava. Aí a minha mãe até brigava com ela, mas ela não deixava, porque ela não deixava de assistir. Então eu cresci dentro também um pouco do espiritismo, porém com medo. Né? Minha mãe frequentava também o Gama, no seu Valentim. Isso. E aí assim, eu não ia porque eu tinha medo, porque para mim o espiritismo era aquilo que a minha vida. Não, mas isso não é diferente do que aconteceu comigo. comigo. A gente vai crescendo assim, eu e meus outros irmãos. Minha irmã, quando era mais velha, ela assistia, depois de um certo tempo. Quando ela mesma começou a ficar assombrada, né, assustada, e ela dizia que via não, ela vê, realmente ela vê algumas coisas. Aí ela começou a ficar mais na dela, né, assim, sem assistir, parou mais de assistir esses filmes, né? E aí depois foi ficando mais velha, foi entendendo mais, né, como que funciona. Os filmes, né, trazem isso e nos prejudicam. Comigo aconteceu, por exemplo, eu até uma certa idade, eu não queria também saber o negócio sobre o espiritismo, não. Eu não queria por quê? Porque o meu pai, ele se dizia, né, ele fazia aquele negócio de candomblé. E ele tinha lá um negócio lá de um terreiro, essa coisa toda. E eu, desde menino, sempre li a Bíblia. Então eu não suportava esse negócio, principalmente aquela coisa do sincretismo, aquelas danças, aquelas comilanças que tinha, sacrifício de animais tinha. Então para mim era impensável. Eu não queria saber desse negócio de espiritismo, porque para mim era tudo igual. Né? Até que eu fui levado, até contei na última vez, eu fui levado a um centro espírita, lá na comunhão, lá na L2, e chegando lá, eu me deparei, eu vou tornar a contar a história, porque vocês não sabem, mas eu estava com 30 e poucos anos, filhos pequenos, e medo da morte, muito medo da morte. Eu falei, caramba, se eu morro, acho que todos nós, todos os pais e mães, quando tem filhos pequenos, criam essa preocupação na cabeça. De receio, né? Esse receio, isso.
estava muito assim. Aí tinha um amigo chamado Elisa Franco, que inclusive é meu amigo até hoje, que era espírita de berço, né? Os pais dele são espíritas, né? A mãe e o pai eram espíritas. Aí nós combinamos de irmos ao centro. Quando ele chegou, eu fui buscar, porque ele não tinha carro. Quando ele chegou, ele já veio para mim com o livro dos espíritos e me deu de presente. E nós fomos ao centro. Chegamos lá, um palestrante conversando. Daqui a pouco, um rapaz, assim que o palestrante terminou, levanta a mão e pergunta ao palestrante, diz ao palestrante que ele estava ali, porque o cunhado dele não parava de aparecer para ele. Ele estava no local, o cunhado aparecia, estava no outro, o cunhado aparecia. Aí o palestrante perguntou para ele assim: como foi que seu cunhado morreu? Como foi que ele desencarnou? Ele estava no bar, houve uma confusão, ele levou uma facada e morreu. E a partir de então ficou aparecendo para ele. Aí o palestrante disse para esse rapaz que ele deveria vir um determinado dia para que eles pudessem, né, conversar, trazer esse espírito, conversar com ele, explicar para ele que ele deveria, né, não continuar aquelas ações de aparecer, esclarecer o espírito que já tinha desencarnado, essa coisa toda. Aí tudo bem. Quando terminou a sessão, esse meu amigo perguntou para mim assim: você quer ir levar o passe? Eu falei: eu quero. Aí entrei naquela sala, né? Lá na comunhão, uma sala cheia de velas, o pessoal todo mundo vestido de branco. E assim que eu entro lá no salão para receber o passe, eu comecei a sentir um cheiro de perfumes, que eram os perfumes de flores, que eu sentia quando era garoto, porque eu morava em Taguatinga, nosso barraco ficava no final do lote, e na frente minha mãe plantava adálias, rosas, carros, girassóis. Então, principalmente de madrugada, depois do orvalho, eu sentia aquele cheiro de rosas, né? Os perfumes das flores. E eu levantava cedo às vezes, porque eu adorava sentir esse cheiro. E esse mesmo cheiro eu comecei a sentir. Quando nós saímos, eu perguntei a esse meu amigo: o que vocês têm aí que estava com esse cheiro desse jeito, né? Ele falou: não, os espíritos provavelmente mandaram para você. Outro dia, eu comecei a ler o livro dos espíritos. E foi assim, lendo, e foi como se minha cabeça fosse abrindo. Porque as respostas das perguntas que eu tinha estavam ali. Estavam todas ali. Eu não conseguia, desde menino, quando eu lia a Bíblia, que via as pessoas falando de um Deus punitivo, de um Deus que era bravo, unir as pessoas, ou de repente um Deus bonzinho demais, né? Sabe, eu não conseguia. Certos fenômenos que tinham na Bíblia, certas histórias que tem na Bíblia, eu também não conseguia, sabe, acreditar naquelas histórias. Eu li isso desde criança. Mas isso é possível, isso não tem lógica, né? Eu achava assim, né? E muita gente acha que você vê certas histórias da Bíblia como alegorias, de repente você não está acreditando na Bíblia. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Eu acho que você acredita no todo da Bíblia. Agora tem certas particularidades que são alegorias, né? Trazem figuras de linguagem, inclusive, e traz uma transformação da própria língua. Aramaico, hebraico, né? Depois vai para o alemão, vai para o italiano. Então, isso transforma. Certas passagens, a conotação se modifica. E tem certas religiões, certas pessoas que, se você só querem crer na letra viva do que está escrito ali, eles não pensam que ali tem algumas alegorias, inclusive necessárias para explicar um pouco de antigamente. Até 1850, né, com Galileu Galilei, se você falasse na teoria do heliocentrismo, que a Terra gira em torno do Sol, você ia preso, você era morto. Se você falasse que a Terra não era o centro do universo, você podia ser preso, você podia ser punido. Então a nossa ignorância, até pouco tempo, era muito grande. Só com os primeiros telescópios, né, que realmente se viram que o mundo era muito mais do que se imaginava. E tem muita gente também, muitas religiões, né, que interpretam a Bíblia da melhor maneira que lhe convém, daquilo que ela quer acreditar ou acredita. Eu estou falando isso porque
eu já fiz parte da religião mormon, tá? Mas isso bem antigamente, lá no início. Eu frequentei algumas vezes eu fui. Pois é. Aí sabe o que eles falavam naquela época? Entendeu? Porque os americanos, eles eram racistas. Eles eram. Entendeu? Aí devido ao movimento, né, lá dos negros serem muito forte, aí que eles pararam com isso. Mas lá na religião, eles pregavam isso. Que Caim matou Abel, né? Aí diz que Deus deu castigo em Caim e em todos os seus descendentes, né? Que seria uma mancha escura, uma mancha. E eles interpretavam que era cor negro. É ignorância. Olha só. Eu achei que era um absurdo, meu Deus. É um nível que chega em ignorância. Aí hoje em dia eles falam que nunca falaram isso. Entendeu? Mas a igreja foi um dos maiores crimes. Né? Os maiores crimes que aconteceram em nome da religião foram feitos pela própria igreja. Perseguições, assassinatos, né? Cruzadas, as chamadas cruzadas. Exato. Então foram feitos pela própria igreja, pela própria religião. Em nome de Deus, em nome de Jesus, se matou muito. Essa questão dos Estados Unidos, né? Até hoje, né, onde existe alguma diferença, porque o racismo no Brasil é um pouco diferente, porque o racismo no Brasil é um racismo implícito. O racismo americano é um racismo explícito, tanto das partes dos brancos quanto dos negros, né? Mas, há alguns anos, teve uma tal de lei chamada Jim Crow, se eu não me engano, né? Que eles diziam justamente isso, que essa lei falava justamente que os negros eram inferiores, eram mais burros, eram menos capazes. Isso foi aceito, inclusive, pela igreja. Os negros não poderia ser dada oportunidade aos negros, porque eles não teriam capacidade de aproveitar aquelas oportunidades. Isso estava nessas leis de Crow. Você entendeu? E assim, e por outro lado, essas mesmas pessoas que fizeram essas leis se diziam cristãos. Não entenderam nada da palavra do Cristo. Entenderam nada. Porque cristão é esse que não consegue entender a mensagem de Jesus, que é sempre a mensagem do amor, né? Da igualdade, da fraternidade. Mas o próprio caminhar da história, né? Nosso próprio desenvolvimento mostra que isso vai passando. Logicamente que nós temos essa questão que você levantou aí, você falou com bastante propriedade sobre o racismo, ela vai continuar por bastante tempo, mas há de findar. Quando todos nós formos mais avançados moralmente, os nossos preconceitos certamente acabarão. E eu tenho para mim, eu por exemplo, até comentei com meu filho, ontem, nós estávamos comentando sobre isso. Eu tenho para mim que eu solicitei vir negro nessa vida. Eu tenho isso para mim. Porque, para mim, tem sido um aprendizado muito grande estar como negro nessa vida. Sabe? Me faz pensar em muitas coisas, me faz ver ter uma ótica do mundo que certamente a pessoa branca não tem a ótica que eu tenho. As coisas que eu enxergo. Muitas vezes as pessoas. Uma ótica da vida, né? Oi? Cada um tem uma ótica da vida, dependendo da situação que você está. Então, você está naquela situação para isso, para aprender. Entendeu? Ninguém é vítima. Não, claro que não. Não. Todo mundo tem uma ótica. Hoje eu sou amarelo, amanhã eu sou preto, eu sou europeu. Mulher, homem. Eu sou mulher, eu sou para aprender. Cada um na sua hora. Assim, se você não passar por essas diversas experiências, como é que você vai aprender? Se você é uma pessoa preconceituosa em uma determinada vida, como você vai se desprender disso se você não tiver uma experiência vivendo isso na carne? É muito difícil. Para você, sabe, simplesmente, eu sou um racista empedernido e a partir de agora eu já não sou mais. Eu acho que isso é necessário para todo mundo aprender a respeitar todo mundo. Sim, em tudo, né? Em tudo. Né? Assim, eu vejo aí, desrespeito às mulheres, aos homossexuais, de repente,
Assim, uma coisa que eu até hoje não consigo entender direito é porque se segrega os chamados indígenas no cantinho dele lá. Não se deixa eles se integrarem, eu não sei, isso é particularmente meu. Não se deixa eles se integrarem com a gente, sabe? Ficam lá naquele cantinho deles lá. Não sei qual o sentido disso, né? O sentido disso, alguém tem interesse para usar isso por alguma coisa. Só pode. Só pode. Não tem condições disso, né? Eu gostaria de ver esses nossos irmãos fazendo parte da nossa sociedade efetivamente. Tendo todas as oportunidades que nós temos de crescer, de conhecer, de progredir. Então é tudo muito complicado. Mas só o avanço moral é que nos tira dessa arapuca, que nos tira dessa armadilha. E que às vezes nós mesmos nos colocamos. Né? Eu vou ler uma passagem aqui, um trecho do Evangelho de Marcos, justamente sobre o Cristo e Espíritos. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Espírito imundo aqui é um espírito mais atrasado, um espírito que ainda se compraz do mal, né? Um espírito que ainda não se dirigiu à senda do bem, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, eram tantos espíritos que estavam assediando aquele homem, que eles não se nomearam, né? Pegaram um nome coletivo para designá-los. Legião. E rogava-lhe muito que não os enviassem para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou como um espenhadeiro do mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Eu vou achar por causa dessa passagem da Bíblia, que os muçulmanos, né, não comem carne de porco. Por conta dessa passagem. Eles acham que os porcos são todos endemoniados. Então você vê, né? Se existem espíritos maus, logicamente não existem os bons. Pois é. Jesus deixou isso bem claro. Como em outras passagens, Jesus deixa claro que existe a reencarnação. A passagem de Elias, né? E quando fala aqui, Jesus fala que ele veio, mas no entanto não é reconhecido. Essa passagem lá e outras passagens. Alguém tem mais alguma história aí que acontece em sua casa, particularmente? Já viu alguma coisa?
então, quando eu estou conectada, eu consigo ver algumas coisas. Consegue, né? Hoje é tranquilo, mas antigamente era muito medo mesmo. Porque a gente coloca muitas coisas na nossa cabeça, né? Então a gente pensa que é uma coisa apavorante, tal, mas na verdade não é. Quando a gente se iguala, pensa que é um espírito igual a nós, só que menos evoluído, a gente já sabe que a gente já fica mais tranquilo e a gente começa a abrir a mente para orar para aquele irmão que necessita de oração, porque na verdade eles precisam, né? Então a gente vai trabalhando essa parte do medo. E tem que ser trabalhada, sabe? Porque nós estamos vivendo uma transição planetária que daqui para frente a comunicação com o espírito vai ser cada vez maior. Então, eles estão preparando a humanidade para isso. Sim. A humanidade não é que estão preparando, a humanidade tem que se preparar para isso. Porque nós vamos entrar numa quarta dimensão para uma quinta. Sim. Saiu dessa terceira dimensão, que é só matéria. A gente não consegue acessar a quarta dimensão ainda. Não, mas isso aqui, até dizem, pelo menos as profecias que eu já vi, que até 2050 isso vai começar. Sim. Vai ser normal. Eu não sei se eu vou ver isso, porque em 2050 eu vou estar com 97 anos. Mas muita gente aqui vai ter essa comunicação. Entendeu? Tem que se preparar. Inclusive tem inclusive tem essa parte do Chico Xavier. Eu não sei se tem esse com o Chico Xavier, mas dizem que sem querer vão descobrir tipo uma televisão que vai permitir fazer contato com o mundo espiritual. Mas já está, os primeiros contatos, tem até um filme que eu era menina, assisti, Contatos do terceiro grau, que a gente achava assim, no cinema, né? No cinema, na década de 70, sim. Contatos imediatos de terceiro grau, isso era coisa fora do mundo, mas não é aí que nós estamos vivendo. Imagina daqui a 20 anos, que a evolução, hoje, ela é galopante. Na minha juventude, a evolução em 10 anos, hoje é em 1. Eu acho que isso é um ano. O que eu evolui em 10, 25, está cada vez um tempo menor. Entendeu? Então, isso é que está acontecendo. Eu acho que a história do mundo, da evolução do mundo, pode ser contada antes da Revolução Industrial e após a Revolução Industrial. Mas a Revolução Industrial, ela foi feita para isso. Tudo isso começou após a quebra da China, que foi a preparação. Começar. Isso vem evoluindo há 200 anos. Sim. Mas só que agora está mais rápido. Tá. Mas a própria essa revolução digital. Está aí, digital. Você vê uma criança de 2 anos hoje começar a crescer, fala, não é possível. Hoje o meu neto fez uma comigo, eu não acreditei. Eu estava conversando com a avó dele e falou assim, vó, chega, basta, vamos doutor. É a moça dos anos. Sim, 23 anos. Eu tenho de 2 e de 3, também é desse jeito aí. A performance deles é essa aí. Eles falam tudo, falam as coisas, eles têm a personalidade já bem definida. Sem te ofender, sem te machucar. Sabe? Então é uma coisa impressionante. Eu tenho o meu neto de 3 anos, as coisas que ele fala, ele já escreve o nome dele. 3 anos. Já escreve o nome dele, já fala as coisas assim. Eu lembro do meu pai falar, meu pai nasceu em 1922. Ele disse que ele ficava perdido, porque quando ele nasceu não tinha nada. Depois é rádio, carro, ou foi a lua, televisão, e de lá para cá, está igualzinho, a deixa muito grande. Se uma pessoa tivesse dormido nos anos 60 e acordasse hoje, levaria um susto, ficaria perdida, assim, ficaria abismada com o que nós temos hoje aqui. Você acha que uma pessoa dos anos 60... Para a gente acompanhar isso é difícil. Verdade. Entendeu? Imagina quem eu de certa maneira sempre acompanhei, como eu sempre fui assim, um leitor bastante ávido, né? Sempre li muito, desde que eu lembro desde que eu tinha 5 anos de idade, 6, 7 anos de idade, sempre li bastante. E eu já li alguns livros de ficção científica, os gibis, por exemplo, a clonagem, eu ouvi falar no final dos anos 60, num gibi do Super-Homem, que eles clonavam os heróis
um grupo de heróis chamado Legião Jovem, dos anos 40. Eles clonavam esses heróis e traziam para os anos 60, para os anos 70. Então, quando a clonagem apareceu, eu já tinha uma ideia do que seria, porque eu tinha lido no gibi. E eu costumo dizer que a ficção científica, ela antecipa a realidade. Tem esse livro que eu estou falando muito, então, de 1984. Ah, sim, eu tinha 12 anos. Em 78. Eu li em 73. Não, 70 e... Eu li em 70. Eu 70, não sei se Quando eu 70. entrei no Banco Central, em 78, eu li esse livro. Olha, para mim isso era ficção científica. Nós estamos vivendo isso. Entendeu? E é um livro muito bom, né? Muito bom. Muito bom. O Grande Irmão, Big Brother, inclusive, é por causa disso que tem essa... Muito bom, esse rádio muito show. perigoso, né? A teoria dele é muito perigosa. Não, e os outros livros de George Orwell também são muito interessantes, né? A Evolução dos Bichos, por exemplo, é um livro também com essa temática de dominação, né? Dominação do socialista, Mas essa é a vida. que assusta. Essa assusta. A vida é essa. E a gente tem que abrir a cabeça cada vez que passa. Um dia. No dia seguinte você tem que abrir um pouquinho. E eu ainda sou chamada de velha careta, conceituosa e conservadora. Mas eu acho que a tendência, eu estou com 66 anos, a tendência nossa, das pessoas, é nos achar, a nossa tendência, na idade que eu estou, por exemplo, é de ser conservador. Né? Porque os nossos valores que foram nos passados são diferentes dos valores que se passam hoje. Então, assim, e graças a Deus, eu tenho esses valores, sabe? Eu tenho esses valores da família, sabe? Eu hoje mesmo recebi um e-mail, tem uma organização chamada Citizen, e eles combatem algumas coisas e fazem abaixos assinados para combater. Então, eles combatendo essa lei do aborto, essa PL que você enfia, aí mostraram, né? A injeção trespassando a barriga da mãe e atingindo o coração do bebê. Quando eu olhei assim, de cara, eu já virei, eu não queria ver aquilo, né? Mas eu falei assim, não, deixa eu ver isso aqui. Que era uma petição para você assinar, eles levaram para o Congresso. Aí eu fui lá, li toda a matéria, passei para alguns amigos também para que assinassem essa petição. Mas eu sou conservador nesse aspecto, não vou deixar de ser nunca. Porque eu vou ser contra aborto a minha vida inteira, não posso ser a essas favor. pessoas que são abertas a esse tipo de coisa, elas são céticas. Sim. Elas são materialistas. Hã? Elas são materialistas. Materialistas e céticas. Totalmente. Então elas não têm noção do que é vida, do que é amor, do que essas coisas. Não tem. Entendeu? Você vê que essa tendência, essa ideologia de falta de amor, isso é normal. Eu vejo que cada um na sua, mas tornar-se isso lei é perigoso. Está entendendo? Mas Deus é Pai e Deus vai dar um jeito disso. Eu acho que temos que conservar a vida, né? De qualquer. E não é só a vida do humano, não, né? Dos animais também, das florestas, rios. A vida pertence a Deus, ele não tira. Toda a criação pertence a Deus, toda a criação. E tudo faz parte daquele caldo fluídico universal, daquela matéria cósmica universal. Nós estamos rodeados, impregnados por essa matéria cósmica. É porque são céticos, como ela disse também. Não tem, sabe? A ideologia cega a pessoa. Certas coisas. Assim, e o pior é isso, o pior é que tem essas pessoas que realmente elas não querem evoluir, né? Elas não querem pensar de forma diferente. Não quer abrir a cabeça. Está aí. Quantos espíritos obsessores não abrem a cabeça? Até que? Até que? A porta. Isso. É verdade. Não é verdade? Esses estão no meu caminho. Tem muitos humanos que são iguais a eles. Sim. Os espíritos somos nós, né? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Mas cedo ou mais tarde aqui, todos nós vamos retornar, né? Um retornar à pátria espiritual e um retornar como espíritos. Então, é mais um motivo para nós não temermos os Não espíritos. viver e deixar cada um no seu caminho, no seu tempo. É. Entendeu? É difícil a gente
Consenso. Bem, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Gostaria de falar alguma coisa? Vocês têm vindo aqui já algumas vezes, já? Não. É a primeira vez? Ah, tá. Você já vem também, não vem? Eu acho que eu já te vi. Terceira vez? Bem, pessoal, acho que por hoje é só, né? Nós vamos fazer a nossa prece, aí vocês se concentrem, relaxem, elevem seu pensamento ao Cristo, peçam para ter um bom tratamento, né? Hoje.